Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sejam todos com saúde. Agora vamos retornar para o nosso segundo semestre. Assim como a gente fez no primeiro semestre, vamos manter durante um tempo as aulas de forma remota, então ainda não nos veremos pessoalmente por enquanto, mas é necessário para a segurança de todos, então vamos continuar com as atividades remotas e eu vou continuar postando os vídeos para vocês, vou continuar atendendo vocês pelos aplicativos de mensagens, enfim. Desejamos que isso passe logo, que a gente possa retornar presencial o mais rápido possível, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que se manter por aqui. Hoje iniciamos mais um semestre. Nesse primeiro bimestre, vamos abordar mais algumas questões práticas, finalizando no segundo bimestre. Talvez nesse semestre vocês achem que os conteúdos vão estar um pouco mais pesados, talvez, mas eu acho que aqui a gente vai trabalhar mais questões práticas e eu acho que é a parte onde vai agregar muito conhecimento para vocês, para quem realmente participar da disciplina, quem fizer as atividades, enfim, quem participar da aula. A intenção de hoje é apresentar para vocês o plano de ensino, como que vai funcionar a nossa disciplina nesse semestre. Eu coloquei aqui o plano de ensino da disciplina no curso de bacharelado em administração, mas as emendas são iguais, então é o mesmo plano de ensino para o curso de administração e de ciências contábeis, ok? Então, se aplica aos dois cursos. Como é junção, é a mesma disciplina, as mesmas emendas. A disciplina é uma disciplina de 40 horas, chama Metodologia da Pesquisa 2, né, que é a continuação do primeiro semestre. Então, no primeiro semestre nós tivemos a Metodologia da Pesquisa 1, agora nós vamos ter a Metodologia da Pesquisa 2. A ementa é pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, quali-quanti, quanti-quali, relatório de pesquisa, estilo de redação científica, artigo, resumo expandido, referências bibliográficas, apresentação gráfica, normas da BNT atualizadas. Como eu já sabia que a gente trabalharia juntos, tanto a primeira metodologia da pesquisa 1 como a metodologia da pesquisa 2, vocês vão ver que algumas coisas aqui eu já dei uma iniciada, já começamos a discutir no primeiro semestre. Por quê? Porque para dar uma sequência lógica mais coerente, mais interligada, para vocês entenderem todos os processos de elaboração de pesquisa científica, como que faz. Então, a ideia agora é dar continuidade ao que foi trabalhado no primeiro semestre. Quais são os objetivos? Então, é possibilitar o entendimento dos principais fundamentos teóricos relacionados à pesquisa, apresentar para vocês uma estrutura e uma forma de escrita de um relatório de pesquisa e dos estilos de redação científica, e apresentar para vocês as principais formas de citação, referências e formatação de acordo com as normas da BNT. Então, no primeiro semestre, a gente começou a trabalhar citações de acordo com as normas da BNT, na nossa penúltima aula, vamos dizer assim, que foi a última aula antes da prova. Então, vocês fizeram um trabalho com relação às citações e agora a gente vai dar continuidade, vamos trabalhar um pouco mais a questão das citações e vamos ingressar também na questão das normas da BNT de referências, tá? Então, iniciando, então aqui tem um cronograma das nossas atividades dia a dia. Inicialmente, gente, foi feito esse plano de ensino pensando todo o semestre de forma remota, porque nós não sabemos até quando vão as atividades remotas, quando que a gente vai poder voltar, quando que vai surgir essa vacina que a gente vai poder voltar com segurança, ou pelo menos quando a gente vai conseguir, de acordo com o plano de biossegurança, atender todos os nossos alunos de forma presencial com segurança. Então, por conta disso, o plano de ensino ele foi pensado todo na modalidade remota.
Mas caso a gente consiga retornar com segurança, a gente vai fazer uma adaptação no plano de ensino com relação à forma de exposição e à metodologia, ok? Então, inicialmente, a aula de hoje, nós vamos fazer essa visão geral do nosso programa via análise do plano de ensino. No dia 10, que é a nossa próxima aula, nós vamos trabalhar normas da BNT com citações. Lembra que eu falei para vocês que eu ia pegar o trabalho de vocês lá de citações e eu ia corrigir, ia fazer uma aula corrigindo os principais erros de vocês? Então, essa aula do dia 10 de agosto. Então, no dia 10 de agosto eu vou pegar os trabalhos de vocês. Claro que eu vou tirar a identificação para não expor ninguém. E eu vou discutir, vou mostrar para vocês, vou mostrando os trabalhos e eu vou discutindo quais foram os principais erros cometidos nas citações, tá? Porque a ideia é que vocês, olhando esses principais erros, vocês consigam identificar, olha, isso eu fiz errado, isso eu poderia ter feito diferente, enfim. Então a ideia é apresentar para vocês como que o que está errado nas citações. Como eu falei para vocês, as citações elas são um exercício de prática. Então quanto mais você fizer, com mais tranquilidade você vai fazer. Hoje eu tenho uma tranquilidade maior para fazer citações porque eu já estou acostumada a fazê-las. Mas quem está começando tem uma dificuldade maior. Então, por isso, a ideia é que a gente pratique essa questão das citações ao longo do semestre. Vocês vão entender como daqui a pouco. No dia 17 de agosto, nós vamos trabalhar com pesquisa qualitativa e quantitativa e as suas variações. Então, quanti-quali, quali-quanti, a questão da triangulação metodológica, os métodos mistos, como que utiliza, quais são as principais técnicas de coleta e de análise de cada tipo. Então, nós vamos abordar essa questão de pesquisa quali-quanti nas aulas do dia 17 de agosto e no dia 24 de agosto. Aí vocês vão dizer assim, professora, está escrito aqui aprendizagem baseada em problema e estudo dirigido. Sim, nós vamos trabalhar uma metodologia diferente. Eu vou mandar um material para vocês, eu vou elaborar algumas questões e vocês vão responder essas questões. Com base nas respostas de vocês, eu vou formular a nossa aula do dia 24 de agosto. Então, a ideia é que vocês leiam o material e que vocês busquem compreender o conteúdo para depois a gente discutir, ok? E aí, porque daí vocês já vão ter lido o material, vocês já vão ter uma ideia do que se trata antes da nossa aula, tá? Aí no dia 31 de agosto nós vamos começar a trabalhar a estrutura geral do projeto de pesquisa, do relatório de pesquisa, com as partes que a compõem. Então a gente já vai entrar naquelas questões de as partes de um trabalho, que eu falei para vocês que a gente ia abordar um pouco mais nesse segundo semestre. Então, no dia 14 de setembro, nós vamos trabalhar os elementos pré-textuais. Então, são aqueles elementos que vêm antes da introdução, que vêm antes do texto em si. Então, nós vamos trabalhar dedicatória, agradecimentos, folha de rosto, capa, essas questões. Sumário, como que escreve, como que faz, o que é obrigatório, o que não é, quando que usa, quando que não usa. Então, nós vamos trabalhar os elementos pré-textuais. No dia 21 de setembro, nós vamos trabalhar os elementos textuais primeiro, introdução. Então, nós vamos trabalhar a introdução. O que precisa ter numa introdução? Quais são os fatores que tem que compor uma introdução? Então, a gente vai trabalhar a introdução. Aí, no dia 28 de setembro, vocês vão fazer a atividade avaliativa do semestre, do bimestre, que é elaborar uma pequena introdução, os aspectos da introdução. A gente vai elaborar, no momento, a gente vê como que a gente conduz essa parte, mas a primeira atividade avaliativa do bimestre. Aí, no dia 5 de outubro, provavelmente, é a data provável, vocês terão a primeira prova, que é a prova do bimestre, do primeiro bimestre. Então, vocês percebam que no nosso primeiro bimestre a gente teve uma atividade prática avaliativa e a prova.
Daqui a pouco eu vou falar mais para vocês como que vai funcionar a questão da avaliação. No segundo bimestre, a gente vai dar continuidade aos elementos textuais, vamos trabalhar uma aula de referencial teórico, vamos trabalhar uma aula de metodologia, e aí vocês vão fazer uma atividade prática de metodologia. Por que eu coloquei uma atividade prática de introdução e uma de metodologia? Porque eu acho que são os pontos que são mais complicadinhos de fazer, que tem mais detalhes. Então, por isso que a ideia é praticar um pouco mais. Depois vocês vão ter uma aula no dia 16 de novembro de elementos textuais, que é a conclusão, e os elementos pós-textuais, tá? Então, aquela questão de anexos, apêndices, aquelas questões. A gente até trabalhou um pouco. E aí, por fim, no dia 23, nós vamos trabalhar referências bibliográficas. O que a gente vai trabalhar aqui? Como montar uma referência bibliográfica, de acordo com as normas da BNT. Então, inicialmente, a nossa prova está prevista para o dia 30 de novembro, está prevista a nossa P2. Pode acontecer de ter mudanças aqui, porque o calendário acadêmico ainda está em ajuste. Mas, e como teve muitos feriados, né, vai ter 3 feriados nas segundas-feiras, então pode acontecer de mudar essa data aqui e ir para a próxima semana. Caso mude, a gente vai fazer mais uma aula aqui para trabalhar com essa questão de normas da BNT, que eu acho que é muito importante, ok? Aí, dia 30, nossa P2, dia 7, prova substitutiva, dia 14, exame. Eu espero que ninguém fique nem na sub nem no exame, né? Mas, enfim, se alguém ficar, ficaremos até 14 de dezembro. Então, como que vai ser, como que nossas aulas serão organizadas? Será utilizado o sistema acadêmico JACAD como meio de tecnologia da informação e comunicação oficial para postagem das apostilas, atividades, aulas, slides e quando o tempo permitir, as videoaulas. Quando a gente não conseguir publicar as videoaulas no JACAD, provavelmente eu vou publicar no YouTube e vou disponibilizar o link para vocês. Então, todos os materiais didáticos pedagógicos que foram utilizados, eu vou publicar no JACAD. As aulas, elas vão ser conduzidas através de aulas gravadas, atividades avaliativas e estudos dirigidos. Por que aulas gravadas? Eu coloquei aulas gravadas porque eu tive um feedback dos alunos, de alguns alunos que se manifestaram, que preferem as aulas gravadas do que as web aulas, porque durante o horário da nossa aula à noite a pessoa não consegue assistir porque não tem acesso ao computador, não tem acesso à internet, ou porque não consegue assistir porque os filhos ficam juntos, então, enfim, uma série de razões que eu compreendo e que eu acho que a partir do momento que a gente faz aula gravada, a gente democratiza um pouco mais o acesso, porque daí cada um assiste o horário que consegue, o horário que consegue se dedicar melhor. Algumas pessoas vão dizer assim, mas aí se for aula gravada, o aluno não fica lá presente. Mas eu penso o seguinte, somos todos adultos, né? Todo mundo aqui sabe como é difícil fazer uma faculdade, como que é difícil a questão financeira também. Então eu acho que cada um precisa ter o compromisso e a responsabilidade de ir lá e assistir a aula no horário que achar melhor, né? Mas caso vocês optem por, professor, eu quero web aula, eu quero assistir a aula no momento da aula, vocês me avisem que eu vou me organizar para proporcionar isso para vocês. Mas aí esse feedback precisa retornar da maioria, porque, como eu perguntei e a maioria preferiu gravada, eu mantive as aulas gravadas, ok? Atividade avaliativa e estudos dirigidos. Muito bem. Como que vai ser a avaliação de vocês? A avaliação, ela vai ser dividida em 2 quesitos. Na verdade, 3. Primeiro, a prova, tanto a P1 como a P2, vai valer 7 pontos. E os trabalhos, exercícios, vão valer 3 pontos. Vou fazer diferente do primeiro semestre. Primeiro semestre, cada um valia 5 pontos, então tinha algumas pessoas que perdiam trabalhos,
por questões financeiras, enfim, ou por outras questões, e a pessoa já acabava perdendo a nota toda. Então, esse semestre eu vou fazer assim. A avaliação vai valer 7 e os trabalhos e exercícios vão valer 3. Como que serão esses trabalhos e exercícios? O trabalho avaliativo, eu falei para vocês que tem um no primeiro bimestre e um no segundo, vale 2 pontos. Esse 1 ponto a mais, ele vai ser utilizado como um quesito, como uma avaliação de participação. Então, quando eu fizer os estudos dirigidos, ou quando eu fizer qualquer tipo de atividade de fixação do conteúdo, qualquer coisa do tipo, aquela aprendizagem baseada em problemas, quem fizer participar de todos, fizer, terá um ponto, ok? Então, a avaliação ela vai ser dessa forma. A bibliografia básica são livros de metodologia que tem na biblioteca, que a gente vai utilizar. E a ideia, ao final, que a gente espera que vocês saibam realizar citações bibliográficas, sejam capazes de compreender a estrutura de um projeto e relatório de pesquisa, sejam capazes de elaborar e estruturar as principais partes de um trabalho acadêmico e sejam capazes de formatar os trabalhos acadêmicos de acordo com as normas oficiais da BNT. Então, essa é a ideia geral da nossa disciplina. Como eu falei, esse plano de ensino se aplica tanto ao curso de administração como de ciências contábeis, porque a ementa é a mesma, ok? Então, de forma geral, era isso que eu queria apresentar para vocês. Assim, assim será composta a nossa disciplina ao longo do semestre. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição da mesma forma no primeiro semestre. No horário da nossa aula, eu estou à disposição de vocês no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, por favor, caso tenham dúvidas, mandem no grupo do WhatsApp no nosso horário de aula. Não posso ficar atendendo vocês a semana inteira, como eu já falei para vocês antes, porque eu não tenho só a turma de vocês de alunos, eu tenho a turma de vocês, eu tenho outra turma tem turma do quinto e sétimo semestre, sexto e oitavo semestre agora, tenho turmas na UFGD, então eu não consigo ficar à disposição de vocês a semana toda. E além disso, eu trabalho na UFGD durante o dia, como eu já disse para vocês. Então, as dúvidas eu vou responder no nosso horário de aula, ok? Caso eu não responda, você me mande uma mensagem. Já aconteceu muito assim. O aluno manda uma mensagem, daqui a pouco ele responde: Professora, me responde. Oi, professora, me responde. Gente, se eu não responder é porque eu não posso responder, eu vou responder no horário de aula, ok? Então, assim, só para deixar claro para vocês como que vai funcionar a nossa disciplina. Eu espero um pouco mais de dedicação de alguns alunos, né, do que no primeiro semestre. E também espero que mantenha-se a dedicação de outros, que assim, que no primeiro semestre, apesar de todas as dificuldades que a gente teve de adaptação, apesar de todos os problemas que a gente teve com relação a mudar mesmo a metodologia, a transformar nossas aulas, eu tive uma aceitação muito grande por parte de boa parte dos alunos e uma compreensão também nesse processo de aprendizagem conjunta, porque eu estava aprendendo daqui, vocês aprendendo daí, e a gente conseguiu terminar o semestre de forma satisfatória, ok? Então, eu desejo a todos um bom semestre, que seja um semestre de muito aprendizado, que seja um semestre mais tranquilo que o anterior, que agora a gente já está mais ambientado com o Jacad, com a nossa modalidade de distância, e que todos assim tenham muita saúde e muita tranquilidade para prosseguir e finalizar mais esse semestre. Um abraço.